Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta. Hoje eu vou encerrar a série de vídeos sobre cirurgias plásticas e hoje eu vou falar sobre explante de silicone. O que seria o explante de silicone? É a retirada da prótese de silicone, né? Muita gente está fazendo essa retirada por causa da doença do silicone. Hoje nas redes sociais ouvem muito falar sobre essa doença do silicone. E o que é essa doença? Essa doença nada mais é do que uma reação do seu corpo àquela prótese de silicone. Essa reação pode acontecer a qualquer tipo de prótese colocada no seu corpo. Por exemplo, uma prótese de quadril, de joelho que um paciente pós algum acidente, fratura, por exemplo, o colo do fêmur, é colocada uma prótese ali naquela região. A prótese ela pode ser rejeitada pelo corpo, né? Aí os médicos devem avaliar esse paciente novamente, né? Para ver como resolver esse problema da rejeição da prótese. E a doença do silicone nada mais é do que essa reação do corpo contra algo estranho que está entrando ali no seu corpo. No caso do silicone, a prótese mamária, né? É a prótese de silicone. Essa informação, ela deve ser passada para o paciente assim que ela procura um cirurgião plástico para colocar a sua prótese. O cirurgião ele deve falar os prós e os contras da colocação da prótese mamária, né? Da colocação da prótese de silicone. E também o motivo para que o corpo expulse essa prótese, né? O cirurgião deve alertar também aos pacientes os cuidados pós-colocação da prótese, que é a avaliação da mama periodicamente, de tempos em tempos ir ao ginecologista para fazer ultrassom da mama, para ver a integridade dessa prótese. E também para mulheres acima de 40 anos, devem fazer o exame de câncer de mama. Então, para nós mulheres, devemos sempre ficar atentas, não só quando colocamos a prótese, mas sempre ter esse cuidado com a mama, sempre fazer o toque e observar se tem algum nódulo, né? Os cuidados que toda mulher deve ter para evitar o câncer de mama, ou então o diagnóstico precoce, né, de um possível câncer. Então, nós mulheres devemos ficar atentas a tudo isso ao nosso redor. E com a prótese não é diferente. Se você já está gostando desse assunto, não esqueçam de se inscrever no canal, dá o joinha, vamos fortalecer, vamos crescer esse canal que está começando. Não se esqueçam de se inscrever também lá no Instagram, Juliana Fisioterapeuta BH. Após a colocação da prótese, a mulher deve ficar atenta a alguns sintomas, por exemplo, fadiga, um cansaço muito grande, dor nessa região do peitoral, né, do tórax, dor ao fazer qualquer movimento, você sentir a prótese movimentando demais, é uma sensação de aperto, falta de ar, tudo isso você deve ficar atenta e procurar um médico e relatar esses seus sintomas. Normalmente, a doença do silicone ela é associada a uma doença autoimune. Esse paciente costuma ter uma doença autoimune primária e que tem essa reação contra a prótese, e esse paciente acaba desenvolvendo a doença do silicone, sendo necessário, né, a retirada dessa prótese para resolver o problema. O problema normalmente ele não é resolvido pós a retirada da prótese, ele não é resolvido imediatamente. Aos poucos esse paciente ele vai sentindo uma sensação melhor, né? Aquela fadiga vai melhorando, algumas dores articulares vão melhorando, né? Aquela sensação de aperto também acaba melhorando. Então vai de cada caso, vai de cada paciente, vai do relato do paciente. Não acontece com todas as pessoas,
mas infelizmente hoje estamos observando que uma certa quantidade de mulheres estão tendo essa reação contra a prótese, né? A reação do corpo contra aquela prótese que foi colocada na mama. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica relata que a prótese de silicone ela é muito segura, né? É raro acontecer alguns casos da doença do silicone. Outra coisa que a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está estudando, o linfoma de células gigantes. O que seria isso? É uma efusão ao redor do implante que contém células linfomatosas necróticas liquefeitas com alto conteúdo proteico. Além dessa apresentação na forma de efusão, em 30% dos casos, existe a formação de uma massa tumoral que pode ser palpado pelo paciente. Linfadenopatias podem estar presentes em 20% dos casos, podendo ser de topografia axilar, né? Intraclavicular ou supraclavicular. Seromas tardios são relativamente frequentes em pacientes com prótese. A grande maioria dos casos serão seromas verdadeiros, que são transsudatos, né, com baixa contagem celular e baixo conteúdo proteico. Por isso, é necessário uma investigação, diagnóstico correto para selecionar os casos, né, desse linfoma de células gigantes. Outro dado importante, a colocação da prótese induziria uma inflamação crônica. Essa estimulação antigênica levaria à expansão clonal de células T e eventualmente a transformação em células malignas. Então, eu acho importante vocês também procurarem o médico, o cirurgião plástico, para tirar as suas dúvidas, perguntar para ele, porque isso é mais um conteúdo médico, né? Eles estudam mais esses casos e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica está estudando isso, né? Então, vale a pena a gente ficar atenta a tudo que acontece quando a gente coloca a prótese de silicone. Vamos falar da validade da prótese mamária. Muito se diz que a prótese é vitalícia, mas quando você entra no site das empresas que fabricam as próteses, lá tá de 10 a 15 anos, isso vai variar. O que normalmente os médicos fazem é fazer o ultrassom da mama periodicamente e com isso avaliar a integridade dessa prótese. Então, não existe prótese vitalícia. O que deve ser avaliado se a sua prótese está íntegra, porque os movimentos que a gente faz no dia a dia, né, algumas pressões na região torácica, pode acontecer o rompimento dessa prótese. Então, essa durabilidade da prótese acaba sendo medida de acordo com o que o paciente faz, com que frequência ele movimenta muito o seu corpo e acaba pressionando mais essa prótese, como o seu corpo ele vai responder àquele corpo estranho, se ele vai formar uma cápsula muito rígida, né? Como há uma formação de uma cápsula protetora para evitar esse contato da prótese com o nosso corpo, em alguns casos pode acontecer a contratura capsular, que é uma cápsula muito rígida, que aí a prótese de silicone ela fica muito presa ali, ela fica muito apertada, podendo acontecer o rompimento dessa prótese dentro da cápsula. E aí há uma reação do seu corpo ali naquela cápsula, fazendo com que você desenvolva algumas dores ou até uma doença, até a doença do silicone devido a isso.
Outra dúvida frequente é: se eu retirar a minha prótese, vai ser necessário fazer a mastopexia, que é a retirada do excesso de pele? Em alguns casos, sim. Se o paciente ele colocou uma prótese muito grande, vai sim ser necessário a retirada do excesso de pele. Agora, se esse paciente colocou uma prótese mais natural, não houve um esticamento excessivo daquela pele, pode optar por não fazer a retirada de pele e esperar naturalmente que o corpo ele colhe essa pele, que essa pele ele volte naturalmente à posição fisiológica. Em alguns casos, vai ter sim a necessidade de retirar o excesso de pele, né? A cirurgia, normalmente, ela é em T invertido, é uma cirurgia bem complexa, bem grande, deixa aquela cicatriz maior, né? Mas, quando o paciente ele quer fazer esse explante, a cicatriz é o de menos, né? Porque o explante já é uma cirurgia mais delicada. Não é tão fácil fazer a retirada da prótese, devido a essa cápsula que formou ali, há terminações nervosas naquela região, há capilares irrigando aquela região, então pode acontecer complicações na hora da retirada dessa prótese, porque tem que retirar toda a cápsula, não pode sobrar nenhum resquício dessa cápsula para o paciente não ter nenhum problema inflamatório e infeccioso ali naquela região. Eu espero que vocês tenham gostado dessa abordagem sobre o explante de silicone, sobre a doença do silicone. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários que eu farei o possível para responder vocês, né? Não esqueçam de se inscrever no canal, de dar o joinha. Eu vou linkar aqui outros vídeos que eu fiz sobre cirurgias plásticas para vocês maratonarem nesse grande conteúdo que eu postei aqui sobre cirurgias. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.